Se você sente que está carregando peso demais, o alívio que você busca há tanto tempo pode começar agora, nos próximos minutos. Porque hoje, Deus vai aliviar você por completo, não um alívio de superfície, que passa em algumas horas e volta amanhã, mas um que muda como você carrega cada dia depois de hoje. Se você ficar até o final dessa oração, você vai sair sentindo o que é ter o coração realmente livre. Sem mágoa guardada pesando, sem o coração dividido entre o que você tem e quem você serve, sem ansiedade te acordando de madrugada e com uma paz que não depende de nada ter se resolvido ainda. Isso não vem de mim. Vem de Mateus 6, um capítulo de pouco mais de 30 versículos que Jesus ensinou há 2000 anos e que ainda entrega exatamente isso, palavra por palavra, para quem fica até o fim. Fica comigo. Antes de qualquer palavra específica, Senhor, eu simplesmente venho e me sento na Tua presença. Não com pressa de resolver tudo, só com a disposição de ouvir, devagar, o que Tu tens para me dizer hoje. Aqui estou. Antes de ensinar sobre qualquer outra coisa, Jesus ensinou os discípulos a orar. E dentro dessa oração, uma frase pesada: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E logo depois, ele explica por quê. Se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos perdoará. Mas se não perdoardes, também não sereis perdoados. Isso não é ameaça, é descrição de como o coração humano funciona. Um coração fechado para perdoar também fica fechado para receber perdão. Não porque Deus seja injusto, mas porque é a mesma porta. No tempo de Jesus, dívida não era só metáfora, era coisa concreta. Podia significar prisão, escravidão, perda de tudo. Quando Jesus ensinou para pedir perdão de dívidas, assim como perdoamos devedores, a plateia entendia isso com o peso real que a palavra carregava, não como figura de linguagem bonita. Jesus contou uma história sobre isso. Um pai tinha 2 filhos. O mais novo pediu a herança antes da hora, foi embora para terra distante e gastou tudo numa vida de excessos. Quando a fome chegou e ele já não tinha nada, nem amigos, nem dinheiro, nem dignidade, ele lembrou da casa do pai e decidiu voltar, não como filho, mas pedindo para ser tratado como empregado. Mas o pai, que ainda o esperava, correu ao encontro dele quando ainda estava longe. Não esperou o discurso pronto de arrependimento terminar, abraçou primeiro, vestiu roupa nova primeiro, fez festa primeiro. O irmão mais velho que ficou se recusou a entrar na festa. Com raiva de tanta graça oferecida a quem não merecia, o pai saiu e pediu que ele também entrasse, porque a festa era para os 2, não só para quem tinha ido embora. Essa é a imagem de como Deus trata o perdão. Ele corre, ele não espera o merecimento. E ele também convida o irmão mais velho, o que nunca saiu de casa, mas que também carrega mágoa e precisa aprender a se alegrar com a graça que não fez por merecer. Certa vez, Pedro perguntou a Jesus: Senhor, até quantas vezes perdoarei meu irmão que pecar contra mim? Até 7 vezes. Jesus respondeu: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Pedro já achava 7 um número generoso, quase exagerado. Jesus não estava dando uma conta exata para parar de contar em 49. Estava dizendo que perdão de verdade não se mede em número de vezes. Porque no momento em que você começa a contar, já parou de perdoar de coração e começou a guardar recibo. A mesma pessoa que machucou você uma vez pode machucar de novo. E Jesus sabia disso quando respondeu. Mesmo assim, ele pediu perdão sem limite de contagem. Porque é assim que ele perdoa você.
Eu estou aqui, diz o Senhor, correndo ao encontro de quem volta. Jesus, eu te apresento diante de ti duas pessoas ao mesmo tempo, porque essa história fala das duas. Eu te apresento quem ainda está longe, que carrega vergonha demais para voltar, achando que só merece ser tratado como empregado, nunca mais como filho. E eu te apresento também quem nunca saiu de casa, mas guarda a mágoa de quem partiu e não consegue entrar na festa do perdão, porque sente que isso seria injusto demais. Eu vejo você, esteja você voltando de longe ou parado na porta de casa com raiva de quem voltou. Para quem está voltando, eu já corri ao seu encontro antes mesmo de você terminar o discurso. Você não precisa ser empregado na minha casa, você é filho. Para quem ficou e carrega mágoa, a festa também é sua. Eu não estou pedindo que você finja que não doeu. Estou pedindo que você entre, porque ficar do lado de fora machucando o próprio coração não traz justiça nenhuma de volta. Esse peso do perdão eu já começo a aliviar agora, mas ainda tem mais peso pela frente. Antes de seguir, fico um instante com essa pergunta. Existe algum nome específico que você precisa levar para essa mesa hoje? Não precisa responder em voz alta, só deixa o nome aparecer. Jesus segue o ensinamento assim: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corroem, mas ajuntai tesouros no céu. E fecha com uma frase que atravessa qualquer época: ninguém pode servir a dois senhores, não podeis servir a Deus e as riquezas. Não é sobre ter dinheiro ser pecado, é sobre onde o coração descansa sua segurança. E essa pergunta vale hoje tanto quanto valia há 2000 anos. Traça e ferrugem eram os dois maiores riscos de qualquer riqueza guardada naquela época, tecido e metal. Os dois tipos de tesouro mais comuns, Jesus estava dizendo, com exemplos bem concretos para quem ouvia. Tudo que você pode acumular aqui tem prazo de validade embutido, mesmo que pareça mais sólido. Jesus contou de um homem cuja terra produziu tanto que ele não tinha onde guardar a colheita. Ele pensou consigo mesmo: vou derrubar meus celeiros e construir maiores, e ali guardarei tudo que tenho. E disse a si mesmo: tens muitos bens guardados para muitos anos, descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite virão te pedir a tua alma, e o que tens preparado de quem será? Esse homem não fez nada ilegal, nem cruel, ele só organizou toda a segurança da própria alma em cima de celeiro cheio, sem nenhum espaço reservado para Deus na conta. A pergunta que a parábola deixa não é quanto você tem, onde você guardou a segurança da sua alma. Um dia, um jovem chegou correndo até Jesus e perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus listou os mandamentos, e o jovem respondeu que guardava tudo aquilo desde a juventude. Então Jesus olhou para ele, e o Evangelho diz que Jesus o amou e disse: uma coisa te falta. Vende tudo que tens, dá aos pobres e vem, segue-me. O jovem se entristeceu com essa palavra e se retirou triste, porque tinha muitos bens. Jesus não pediu isso de todo mundo que o seguiu, pediu especificamente para esse jovem, porque ele viu, com precisão, onde estava a corrente que prendia o coração dele. Não era maldade, era apego. E apego disfarçado de conquista é o mais difícil de soltar, porque parece sucesso, não prisão.
estou aqui. E onde eu estou, o coração encontra seu verdadeiro tesouro. Existe alguém ouvindo essa oração agora que, como o homem da parábola, colocou a segurança da própria alma nas posses, no trabalho, no reconhecimento, sem perceber quando isso aconteceu. Jesus, eu te trago essa pessoa. Ela não fez nada errado de propósito. Só foi enchendo os celeiros aos poucos e um dia percebeu que sua paz dependia mais do saldo da conta do que da presença de Deus. Eu vejo os celeiros que você construiu, o trabalho que virou Senhor, a aprovação que virou tesouro. E eu digo, nenhum desses celeiros é errado em si. O erro é onde a alma descansa. Onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Eu quero ser o lugar onde seu coração descansa e tudo mais, o trabalho, os bens, o reconhecimento, encontra seu lugar certo depois disso, não antes. Esse peso, o do coração dividido, eu também começo a aliviar agora. Fica com essa pergunta. Se hoje fosse a última noite no que sua alma buscou segurança, isso te conta muito sobre onde está seu tesouro de verdade. E Jesus continua: portanto vos digo, não andeis ansiosos por vossa vida, pelo que haveis de comer ou vestir. Esse, portanto, liga direto ao que ele acabou de ensinar. Um coração que já não está mais dividido entre Deus e riqueza tem menos motivo para viver ansioso, porque parou de carregar dois senhores ao mesmo tempo. Ansiedade, na língua original desse texto, carrega a ideia de mente dividida, distraída, puxada em várias direções ao mesmo tempo. Não é à toa que o mesmo raciocínio de dois senhores aparece aqui de novo. Ansiedade é uma forma de coração dividido, só que dividido entre o presente e um futuro que ainda não chegou. Olhem para as aves do céu. Não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, e o Pai Celestial as sustenta. Imagine isso de verdade. Um pássaro não acorda calculando o mês, não faz planilha de sustento e ainda assim come todos os dias. E os lírios do campo não trabalham nem fiam, e ainda assim nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Um lírio nasce, floresce, murcha no mesmo dia, às vezes, e mesmo assim, Deus o veste com uma beleza que nenhum rei conseguiu comprar. Se ele cuida assim de uma flor que dura um dia, quanto mais cuidará de você, que ele criou para durar eternamente. Jesus visitou a casa de duas irmãs, Marta e Maria. Marta se ocupava com muito serviço, cuidando de tudo, enquanto Maria simplesmente sentou aos pés de Jesus, ouvindo o que ele dizia. Marta, sobrecarregada, foi reclamar: Senhor, não te importas que minha irmã me deixou servindo sozinha? Dize a ela que me ajude. Jesus respondeu, com ternura, não com repreensão dura: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, que não lhe será tirada. Repara que Jesus não disse que servir era errado. Ele nomeou exatamente o problema, ansiosa e afadigada, e apontou para uma escolha possível: sentar, ouvir, estar presente, antes de fazer. Eu estou aqui, e onde eu estou, a ansiedade perde o lugar. Talvez seja você mesmo ouvindo agora, vivendo calculando o mês antes dele começar, antecipando problema que talvez nunca chegue, com o coração acelerado por um amanhã que ainda nem existe. Jesus, eu te trago essa pessoa também. Ela sente que
Diferente do pássaro, ela não consegue simplesmente confiar e viver o dia, porque a mente insiste em correr na frente da vida. Eu vejo o coração acelerado, o cálculo do mês antes dele começar. Eu digo, você vale mais que os pássaros, e eu já demonstrei isso cuidando de cada asa que voa sem nenhuma garantia visível. Você não precisa carregar o amanhã hoje, eu já estou nele, e hoje. Eu só peço que você viva hoje, do jeito que o lírio vive seu único dia, completamente, sem calcular o dia seguinte. Esse peso, o da ansiedade, eu também começo a aliviar agora. Como Marta, você também tem escolhido servir tanto que esqueceu de sentar. Só fica um instante nesse pensamento. E Jesus fecha esse trecho assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Todas estas coisas eram exatamente o que ele acabou de falar: comida, roupa, sustento. Ele não removeu a necessidade, só mudou a ordem de busca. A palavra usada aqui para acrescentadas é a mesma usada em contextos de coisas dadas de bônus. Por cima do que já se buscava de propósito, Jesus não estava dizendo que o sustento seria a busca principal com um pouco de reino de brinde. Estava invertendo isso. O reino é o alvo, o sustento é o que vem junto, quase sem esforço extra, para quem já acertou o alvo principal. Séculos antes, o povo de Israel atravessava o deserto depois de sair do Egito, e a fome chegou. Deus prometeu que todos os dias cairia do céu um pão, um maná o suficiente para aquele dia. Ele disse: cada um recolha quanto precisar para comer, e ninguém deveria guardar para o dia seguinte. Alguns tentaram guardar mesmo assim, com medo de faltar amanhã, e o que guardaram apodreceu durante a noite. Deus não estava sendo cruel negando estoque, ele estava ensinando um povo acostumado à escravidão a confiar de novo, um dia de cada vez, depois de anos vivendo com medo constante de faltar. O maná só parou de cair quando eles finalmente chegaram na terra prometida, onde já podiam plantar e colher por conta própria. Deus proveu exatamente enquanto durou a necessidade. Nem um dia mais, nem um dia menos. Séculos depois, uma multidão seguiu Jesus até um lugar deserto. E ao entardecer, os discípulos vieram preocupados. O lugar é deserto, e a hora já é avançada. Despede a multidão para que vá comprar comida. Jesus respondeu: não precisam ir embora. Dai-lhes voz de comer. Os discípulos só tinham 5 pães e 2 peixes, o suficiente para uma criança. Não para milhares de pessoas. Jesus pegou aquele pouco, ergueu os olhos ao céu, abençoou, partiu e mandou distribuir. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e ainda sobraram 12 cestos cheios do que restou. Deus não precisou de fartura para prover fartura. Precisou só do pouco que havia. Entregue nas mãos certas. Eu estou aqui, e a minha provisão nunca chega atrasada. E existe quem ouça essa oração agora, sentindo o aperto financeiro como Israel sentiu a fome no deserto, o medo de faltar amanhã, a tentação de guardar mais do que confiar. Jesus, eu te trago essa pessoa. Ela trabalha, se esforça, e mesmo assim vive com medo de que o maná de amanhã não vai cair. Eu vejo o aperto financeiro, o medo do amanhã, e eu digo: assim como o maná caiu todos os dias no deserto, eu
Eu não vou deixar de prover o que você precisa no dia que você precisar. Busca primeiro o meu reino e o resto, o alimento, o sustento, a conta que ainda pesa, será acrescentado no tempo certo, nem um dia antes, nem um dia depois do que você realmente precisa. Esse peso, o da provisão, eu também começo a aliviar agora. Assim como os discípulos tinham só 5 pães, o que é o pouco que você tem em mãos hoje, e que talvez precise só ser entregue, não multiplicado por você mesmo. E assim, perdão recebido, coração unificado, ansiedade entregue, provisão confiada, que se chega no que Paulo escreveu depois, numa carta própria. Não andeis ansiosos de coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ação de graças, apresentai a Deus as vossas petições. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente. Uma noite Jesus e os discípulos atravessavam de barco, e uma tempestade forte se levantou, com ondas batendo dentro do barco enquanto Jesus dormia na popa. Os discípulos, apavorados, o acordaram gritando: Mestre, não te importas que pereçamos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, aquieta-te. O vento parou e fez-se grande bonança. Depois ele perguntou: Por que temeis? Ainda não tendes fé? A tempestade não escolheu não vir, ela veio forte, real, ameaçadora. Mas Jesus estava no barco o tempo todo, mesmo dormindo, e sua palavra foi suficiente para transformar o caos em paz completa. Na última noite antes de ser preso, sabendo tudo o que viria a seguir, Jesus disse aos discípulos: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Repara o momento em que ele disse isso. Não foi num dia tranquilo, foi na véspera da pior noite da vida dele. A paz que Jesus oferece não nasce de circunstância favorável, nasce dele mesmo, e por isso ele pôde entregá-la mesmo horas antes da cruz. Se ele teve paz para dar na pior noite da história, ele tem paz para dar na sua também. A paz que eu ofereço não é ausência de tempestade, é minha presença dentro dela. Paz não é o silêncio do mar. É a certeza de quem está no barco com você, mesmo quando o mar ainda grita. Eu estava no barco antes da tempestade começar, e eu ainda estarei quando ela passar. Você entrou nessa oração carregando peso demais, perdão não dado, coração dividido, ansiedade acumulada, provisão duvidada. Você sai sabendo que eu estava e estou no barco com você o tempo todo, e que uma palavra me basta para transformar qualquer tempestade em paz. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Essa não é sugestão gentil, é ordem de quem já provou, na pior noite da história, que tem autoridade sobre toda a tempestade, inclusive a que está dentro de você agora. Fica só mais um instante aqui, em silêncio, e deixa essa paz descer, não como conceito, como presença real, antes de continuar seu dia. Jesus, eu te agradeço por essa travessia através da tua própria palavra, perdão, coração, ansiedade, provisão, paz. Eu agradeço porque tu estavas no barco o tempo todo, mesmo quando eu nem percebi. Eu agradeço pelas histórias que tu contaste há 2000 anos e que ainda hoje encontram exatamente onde eu estava precisando ser encontrado. Vá em paz, perdão recebido, como filho que foi recebido de volta correndo, o peso da vergonha caindo no abraço do Pai. Coração unificado,
Como quem finalmente descobriu onde guardar o verdadeiro tesouro, sem mais celeiro pesando na alma. Ansiedade entregue. Como quem escolheu sentar aos pés dele em vez de se afadigar carregando sozinho a provisão confiada. Como quem recebe maná fresco a cada manhã, sem precisar guardar peso para o dia seguinte. E a paz que excede todo entendimento, guardando seu coração e sua mente. Como quem atravessou a tempestade e descobriu que todo aquele peso da água dentro do barco não afundou ninguém, porque ele estava lá. Em nome de Jesus. Amém. Das 5 coisas que atravessamos hoje: perdão, coração dividido, ansiedade, provisão, paz. Qual delas você sente que Deus já começou a tocar agora e qual ainda pede mais um passo seu? Se essa travessia te ajudou, se inscreva no canal. Orações, eu estou aqui. Ative o sininho e volte amanhã de manhã para continuar esse caminho na oração. Deus vai guiar.